Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, hoje, dando continuidade ao conteúdo, nós vamos estudar o que é ideologia. O título do capítulo é Ideologia. Eu quero uma para viver, fazendo menção à música do nosso saudoso Cazuza. Vamos lá? Então, ideologia. Eu quero uma para viver. Mas afinal de contas, o que é ideologia? Você deve ter ouvido nos últimos tempos inúmeras falas sobre ideologia, sobre aspectos ideológicos, e ninguém chega para você e diz, infelizmente, o que é ideologia. Mas, segundo os teóricos, ideologia é um conjunto de ideias que visa convencer você ou um grupo de pessoas de um certo sentido, de uma certa lógica, de uma certa realidade. Então, simplificando, ideologia é um conjunto de ideias que visam convencê-lo de algo. E o que é esse algo? Pode ser qualquer coisa. Você pode ter ideologia sobre um determinado grupo dentro da literatura e tentar convencer as pessoas que aquela literatura, aquela parte da literatura que você gosta muito, vamos pensar, por exemplo, a literatura de ficção. É muito interessante, você vai reunir um grupo de argumentos para justificar, para legitimar o seu gosto por aquela literatura. Óbvio que quando a gente pensa em ideologia no campo da sociedade, esse termo, essa palavra, ela é muito mais ampla, porque a gente pode discutir diversos segmentos da vida social, diversas áreas da vida social, a partir do conceito de ideologia. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos, porque a gente vai voltar para esse conteúdo lá no ensino médio e aprofundá-lo, mas agora, no contexto da série em que vocês estão, só para vocês terem ideia, a gente pode discutir sobre ideologia na política, a gente pode discutir sobre ideologia na economia, a gente pode discutir sobre ideologia nos aspectos sociais, podemos discutir no cinema, podemos discutir no futebol, podemos discutir na música, podemos discutir na vida cotidiana. A ideologia, ela faz parte da vida cotidiana. E é por isso que a filosofia vem, através do livro de vocês, oferecer uma ideia inicial, já que na série que vocês estão, a gente não vai ter condição de aprofundar todas as possibilidades que poderíamos sobre ideologia. Mas responda a primeira pergunta, não é isso? Então vamos para o segundo tópico. Um mundo de ideias e informações. O que isso faz de nós? Vamos lá. Mundo de ideias e informações, o que isso faz de nós? Um saco cheio de informações. As pessoas tendem a confundir conhecimento e informação. Na sociedade na qual a gente vive hoje, nunca, em nenhum outro momento da história da humanidade, nós tivemos acesso tão fácil a tantas informações. Só para vocês terem ideia, há 10, 15 anos atrás, as crianças normalmente iam para as bibliotecas públicas fazerem pesquisas, normalmente em enciclopédias, quando não as tinha em casa, para responder, por exemplo, atividades cotidianas da escola, atividades do dia a dia. Se elas não tivessem os livros em casa ou uma coleção de enciclopédia, uma enciclopédia britânica ou alguma outra marca, Barça, por exemplo, elas normalmente iriam à biblioteca pública e toda biblioteca pública tinha uma enciclopédia.
Lá você encontraria a maioria das informações que você precisaria para responder às atividades. Hoje você tem uma coisa chamada internet. E a internet que é acessível através dos mais variados aparelhos dá a você, ao toque de um dedo, informações diversas sobre diversos assuntos. Percebam que eu disse informações e não conhecimentos diversos. Por quê? Porque a informação é uma opinião superficial sobre um determinado assunto. Se você quiser transformar aquela opinião em conhecimento, espera-se que você se debruce sobre ele e dedique muito tempo a estudá-lo, a ponto de aprofundá-lo e transformá-lo em conhecimento. Logo, alguém muito bem informado, alguém que tem as últimas informações sobre diversos assuntos, é alguém bem informado, não um conhecedor. E a internet possibilitou também que muitas pessoas que têm muitas informações deem opiniões nas redes sociais, principalmente, como se elas tivessem conhecimento. Por isso, informação precisa ser distinta, precisa ser dita que é diferente de conhecimento, ok? Então, só para você lembrar e gravar isso aí na sua memória, informação, superfície, conhecimento, profundidade. Tranquilo? Então, vamos ao próximo tópico. Filosofia e ideologia. Aprendemos e acreditamos em coisas sem quase nunca perguntar os motivos. Como assim acreditamos e pensamos em coisas e aprendemos coisas sem nunca perguntar os motivos? Nós somos seres humanos. O que é interessante é que o que eu vou dizer para vocês, vocês vão parar e pensar, como assim? Nós somos seres humanos, mas não nascemos humanos, põe entre aspas. Por quê? Porque para nos tornarmos humanos dentro do modelo que nós existimos, nós precisamos ser inseridos no mundo da humanidade. E como é que isso acontece? Isso acontece através da educação. Seja a educação formal, que você recebe na escola, nas instituições de ensino, seja a não formal, ou seja, os saberes e os modos de comportamento que vocês aprendem, por exemplo, nas relações com os seus familiares. Toda essa forma de aprendizagem vai nos moldando, vai nos formando e nos transformando em quem somos. E se você está inserido dentro de uma determinada realidade, você passa a ter crenças que fazem parte daquela realidade. Se você está inserido numa outra realidade, vocês vão absorver as crenças daquela realidade. Na maioria das vezes, muito das nossas crenças, dos nossos valores sociais, são os valores da comunidade, do espaço que você convive, que eu convivo. No entanto, há situações em que, mesmo fazendo parte de uma determinada realidade, você passa a acreditar em outras coisas. Na maioria das vezes, a gente costuma acreditar que a maioria está certo, que o maior número de pessoas possível estão certas sobre uma determinada opinião. Às vezes isso ocorre, mas não é uma regra. Exemplo, na modernidade. Deixa eu pegar só o material aqui, gente. Na modernidade, a gente tem o exemplo. Só um segundo. Prontinho. Na modernidade, nós temos um exemplo claro disso.
Desde a antiguidade clássica, todos os homens, o mundo como um todo, acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e a Terra era o centro do universo. Pouquíssimos sujeitos desconfiavam que não era bem assim. Um desses sujeitos é Nicolau Copérnico. Copérnico vai investigar e vai descobrir que a Terra não é o centro do universo, que na verdade o centro do nosso universo é o Sol e que a Terra apenas orbita o Sol, gira em torno do Sol. Na época ele gerou uma polêmica imensa, algumas pessoas morreram em função dessa ideia, mas depois se provou que ele estava correto e a maioria estava errada. Você já pensou se ele também concordasse com a maioria? Você já pensou se ele tivesse abraçado essa ideia porque todo mundo abraçava e continuasse propagando essa ideia? Provavelmente a gente continuaria acreditando que o Sol gira em torno da Terra e que a Terra é o centro do universo. Por sorte, houve quem discordasse da maioria e propusesse uma outra forma de conhecimento. Pense nisso. Às vezes, pensar diferente é muito positivo. Agora, óbvio, pense diferente a partir de um aprofundamento do conhecimento, não só a partir de opiniões. Opiniões são rasas, são superficiais. Elas precisam ser aprofundadas para que a gente tenha a base para argumentar sobre elas. Vamos ao próximo tópico? Com quem aprendemos? Como eu disse, na maioria das vezes, ou com educação formal, através das instituições de ensino. No caso de vocês, nesse momento, a escola. Depois vocês sairão da escola para a universidade. E também de uma maneira não formal, nas relações humanas, nas relações pessoais. Então, existem essas formas de aprender. Por que aprendemos? Aprendemos porque temos, primeiro, curiosidade para tentar descobrir as coisas, para tentar compreender as coisas. E segundo, porque é exigido de nós alguns saberes, alguns conhecimentos, para que a gente sobreviva nesse mundo. Exemplo, quando você precisa escolher uma profissão e vai ter por obrigação que dominar os conhecimentos comuns àquela profissão para poder exercê-la. Sem esses conhecimentos, você não será capaz de exercer. Aprendemos também para entender melhor o mundo que nos cerca, a realidade da qual fazemos parte, e para conviver nessa realidade da melhor forma possível. O que aprendemos? Pergunta difícil, porque aprendemos sobre tudo. Tudo que nos cause o mínimo de curiosidade. Aprendemos sobre as relações sociais, sobre arte, sobre política, sobre geografia, história, português, matemática, biologia, ciências, química, física, entende? Literatura, redação, português, inglês, espanhol, francês, artes, astronomia. O conhecimento não tem um limite claro. Você só precisa ter consciência de que conhecer exige esforço. Mas exige um esforço para que sejamos capazes de nos posicionarmos criticamente diante das ideologias que ou nos façam mal ou façam mal à sociedade da qual a gente faz parte. Se pensarmos, o racismo é uma ideologia que acredita que as pessoas de pele negra, de pele escura, de pele preta, são inferiores às pessoas de pele branca. A quem interessa uma ideologia como essa? Interessou no momento da colonização para legitimar a escravidão. Interessa hoje a pessoas com uma capacidade
empática, ou seja, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, para que elas continuem reproduzindo essa diferenciação social, em que uns acreditam que são superiores a outros, quando na verdade não são. A ciência e a biologia já provou por diversos estudos que não há essa superioridade. Então, o que permanece para além da ciência é uma ideia. E, infelizmente, essa ideia faz muito mal para todas as pessoas. Tranquilo? Vamos ao próximo tópico, então? Eu vou fechar aqui para a gente continuar pensando e discutindo ideologia. Será que a maioria das pessoas está certa em suas crenças? É o que eu disse lá atrás. As pessoas, normalmente, quando elas defendem um ponto de vista, elas se tornam cegas para os outros pontos de vista. Elas se fecham em suas próprias crenças e defendem com unhas e dentes essa forma de pensar, que nem sempre é a forma correta, nem sempre é a forma ideal. Eu citei o exemplo do heliocentrismo, que negou o geocentrismo, ou seja, do centro do universo sendo o Sol, que negou a teoria anterior de que a Terra era o centro do universo. Mas a gente pode discutir outros pontos de vista, como, por exemplo, as chamadas guerras santas, quando algumas religiões defendem que o verdadeiro Deus é o seu e que o de todos os outros são uma farsa. Não seria mais interessante pensar que cada pessoa tem direito de acreditar no que quiser e você só precisa respeitá-la? Porque você escolhe em quem acredita e você precisa ser respeitado. Dúvidas promovem conhecimento, gente. Dúvidas promovem a abertura da mente, a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de não aceitar as coisas como prontas e acabadas. A filosofia oferece para a gente a possibilidade de sermos mais, de abrirmos a nossa forma de enxergar e ampliarmos para outros horizontes. A filosofia é uma forma de nadar contra a corrente, de ir contra a opinião da maioria, mas não simplesmente ir como quem vai sem sentido, mas ir recheado de argumentos, de pensamentos críticos. Por isso a filosofia é tão pouco convidativa à maioria das pessoas, porque elas têm preguiça de pensar, e principalmente preguiça de pensar em diferente. Então a filosofia vai nos ampliar. Óbvio, vocês devem estar se perguntando, mas Theo, só existe uma filosofia positiva? Não. Existem diversas filosofias que infelizmente são muito, muito ruins. Se vocês pensarem, por exemplo, há um filósofo chamado Martin Heidegger, que vocês estudaram lá na frente, no finalzinho do terceiro ano, que ele construiu teorias incríveis, discutiu diversos conteúdos muito importantes para a história da filosofia. Mas, infelizmente, ele era um nazista. Então, uma parte da teoria dele não nos serve. É uma ideologia ruim para o convívio social e para as relações humanas. Mas a outra parte, a que não está com uma ideologia política presente, que discute apenas a teoria do conhecimento, áreas da filosofia, essas são muito boas, percebe? Então, o que é que eu convido vocês a fazerem? Desconfiem de todo conhecimento, pesquisem, estudem, tentem encontrar outros sentidos que não foram revelados numa primeira observação. As coisas boas e interessantes da vida quase sempre não estão na primeira observação. É preciso um pouco mais de cuidado, é preciso um pouco mais de atenção para perceber. Existe um ditado muito interessante que diz que o óbvio nos cega. A filosofia propõe então que tenhamos olhos mais atentos para não sermos cegos pela obviedade. Podemos avançar? Então vamos nessa.
Os filósofos pensam sobre o que as pessoas acreditam. Os filósofos não estão preocupados em oferecerem verdades. Não. Eles apenas pensam sobre as verdades que as pessoas acreditam. E óbvio, na medida em que encontram pontos falhos, eles vão questionar essas verdades, vão colocar essas verdades em dúvidas. Essa é a responsabilidade do filósofo. Pensar sobre o pensamento dos outros e encontrar caminhos melhores para serem pensados e seguidos. Quando pensamos, quando assumimos a responsabilidade de pensar, somos capazes de nos libertarmos e pensarmos com as nossas próprias ideias. Mas isso exige muito trabalho, isso exige muita dedicação. E aí, você está disposto a isso? Está disposto a pensar um pouco mais, a olhar com um pouco mais de atenção, a ler com um pouco mais de cuidado? A parar depois de ler no sofá, devaneando, pensando sobre o que leu, imaginando como seria se, como não seria se fosse de outro jeito? Esse é um exercício filosófico. Essa é uma atividade de entender as ideologias, abraçar aquelas ideologias que sejam boas para a gente e para a sociedade e recusar as ideologias que sejam ruins. Mas pensem por vocês, construam os valores a partir dessas reflexões, desses pensamentos. Ouçam o que as pessoas têm para dizer, aproveite o que for útil, descarte o que for inútil. Mas, acima de tudo, pense por você. Responda às atividades da página 52, que é desse seu capítulo, do atual capítulo. E qualquer dúvida, anota no caderno que a gente vai tirar na próxima live e tirar dúvidas. Mas eu vou ficando por aqui e deixo para vocês um forte abraço. E tchau, tchau. Até mais, gente.